Boa noite, pessoal. Eu sou Valéria, sou palestrante do Centro 3 de Outubro, e hoje a gente veio aqui, eu e meu marido Paulinho, para falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12, ele tem como tema... Boa noite, pessoal. Capítulo 12, vamos lá. O tema é amai os vossos inimigos, pagar o bem, para o mal com o bem. Né? Essa é a consigna. É o título do capítulo. Então, assim, a gente queria começar falando sobre aquele único mandamento que Jesus deixou para a gente, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? A gente pensa sempre nesse amor ao próximo, mas ele é difícil de acontecer. E a gente sempre esquece da segunda parte, que é como a ti mesmo. Né? Então, a gente precisa também amar a gente mesmo. A gente precisa também se burilar, a gente precisa ser lapidado o tempo inteiro. A gente precisa estar se lapidando na vida o tempo inteiro. Então, quando ele fala para a gente retribuir o mal com o bem, a gente precisa estar muito bem trabalhado e a gente precisa estar sempre se cuidando, se tratando, cuidando da gente mesmo, para que a gente possa ter esse momento de retribuição, né? De retribuição do mal. Se alguém vier fazer algum mal para você, você conseguir retribuir com o bem. Um exemplo muito simples, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no lugar que a gente esteja, uma pessoa chega nervosa, né? Você está atendendo no seu trabalho, o teu trabalho é atender, a pessoa chega nervosa. E essa pessoa começa a falar coisas para você que são desnecessárias, que você não precisa ouvir. E você você tem duas escolhas. Ou fica tranquilo, começa a entrar em oração, faz uma oração por aquela pessoa, deixa ela falar, entende que ela está num mau momento, que ela deve ter passado por muitas coisas durante aquele dia dela, e que tudo bem, isso é dela, não é meu. Ou você tem a segunda opção, captar toda aquela energia negativa e retribuir aquilo tudo para ela. Então, se você tomar a primeira atitude, você vai estar pagando, né? Você vai estar retribuindo ao mal com o bem. Porque muitas vezes ela só precisava desabafar ali. E o teu silêncio já foi alguma coisa que ela entendeu. Nossa, peraí, de repente eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Já foi aquele alerta para ela, às vezes não precisou nem falar nada. Ou apenas uma expressão, né, de compaixão, porque compaixão não é ter pena do outro, compaixão é fazer aquilo que Jesus fazia, né, é se convalescer, é se compreender o momento que o outro está, para poder, então, não devolver com a mesma moeda aquilo que ele está dando para você, né? É entender os momentos das outras pessoas, entender pelo momento pelo qual ela está passando, entender que, de repente, ela não está tendo um dia legal, e você ficar em paz com você mesmo, sem captar aquela energia negativa para você. E retribuir uma oração, mesmo que seja uma oração no silêncio, né? Retribuir um olhar de compaixão, não um olhar de deboche, porque se você retribui um olhar de deboche, você já entrou na mesma energia que ela e já vai estar devolvendo para ela o mal com o mal, né? Então, assim, em atitudes simples, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente pode ir se trabalhando, a gente pode ir pensando nessas questões e poder ir atuando de maneira diferente na vida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá também está colocado que primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Nós saímos do instinto há pouco tempo, estamos aqui no momento dos sentimentos, então a gente não tem os sentimentos completamente aflorados e completamente entendidos dentro de nós mesmos. Os sentimentos, eles ainda são uma experiência de sentimento e não um sentimento completo.
Então, a gente acabou de sair ali dos instintos, né? E estamos no momento das sensações. Para chegar no sentimento, a gente precisa subir mais um degrau na escala evolutiva. Essa é a nossa busca. Então, quando a gente recebe, né, uma pessoa que vem com aquela energia negativa e você reage àquela energia negativa que a pessoa está trazendo, você está lá nos instintos ainda, está pegando lá dos instintos e está bebendo dessa fonte dos instintos. Então, você ainda está tendo uma atitude bem anterior à que você deveria estar tendo. Mas, se a gente escolhe outra opção, né, de olhar, observar que a pessoa não está bacana, que ela não está tendo um dia legal, que ela está com dificuldade de viver naquele dia, ela chega com você com toda aquela energia negativa, toda aquela raiva que não é sua, que é dela, e você compreende tudo isso e faz uma oração, né, íntima, direcionada a ela, cria uma atmosfera de energia positiva no seu redor e age ao invés de reagir. Aí você está começando, a gente está começando a subir um pouquinho nesse degrauzinho aí da escala evolutiva para chegar nos sentimentos, né? Para poder tocar nos sentimentos e modificar as nossas atitudes. Tudo isso não é uma coisa fácil, né? É um trabalho que a gente precisa fazer diariamente, constantemente, a cada minuto do nosso dia, né? Então, observar as nossas próprias ações, observar as nossas próprias reações. Será que a gente ainda tem reação? Será que a gente está pagando bem? Será que a gente está dando, né, a pessoa que traz o mal para a gente? O que a gente está retribuindo? A gente está retribuindo com amor ou a gente está retribuindo com a mesma moeda? Né? Então, observar o nosso dia, observar cada passo do nosso dia, observar cada momento do nosso dia, para poder, então, tirar essas conclusões. E se a gente entende que a gente ainda está naquele momento em que a gente está tendo muitos instintos e a gente está reagindo a alguma situação, a gente mudar de atitude da próxima vez. Então, para aquele momento, a gente também precisa se perdoar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. O auto-perdão, ele é muito importante. A gente não precisa se culpar por aquilo que a gente fez naquele momento. A gente precisa compreender que a gente também não estava bem. Assim como a gente tem que ter a compreensão do outro, a gente tem que primeiro ter a compreensão para nós mesmos. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você tem compreensão por você mesmo, se você tem compreensão por tudo que está acontecendo ao teu redor, se você busca essa compreensão para tomada de consciência, você então vai ter essa compreensão para dar para o outro também. Agora, se você não tem ela com você mesmo, você não tem para dar para o outro. E aí, a sua vida vai virar uma bola de neve, né? A gente vai estar sempre naquela coisa de ele fez, eu retribuo, na mesma moeda, né? Ele trouxe, eu dou. E aí, onde que vai acabar isso? Onde que isso vai ter fim? Você quer falar alguma coisa? O importante aí, eu acredito que a gente tem em mente de exercitar a mente em fazer esse tipo de trabalho que a Valéria está falando, né? Se a gente todo dia faz um exercício voltado, né, para essa conscientização de atender as pessoas como a gente gostaria de ser atendido, respeitar as pessoas como a gente gostaria de ser respeitado, eu acredito que em muito pouco tempo a gente já está tendo essa tão grande compaixão que o Cristo citou, né? Então, a gente buscar esse movimento de amor para com o próximo, de poder estar permanentemente escutando aquele que tem necessidade de falar, né? Ou dando uma palavra de consolo àquele que tem necessidade de uma palavra, que é muito importante. Enfim, em todos os dias, em todas as horas do dia, a gente se ocupar dessa grande máxima que o Cristo falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Uma coisa importante, né, e que está aí também no Evangelho, no capítulo 12, na primeira parte, é que ele fala assim, não se pode amar, não se pode ter com o inimigo um amor igual ao que a gente tem com um amigo, mas a gente pode ter amor, né?
O amor que a gente tem por um amigo é um amor terno, é um amor que vai buscar coisas positivas, é um amor que vai ter uma intimidade maior. Por quê? Porque você tem confiança no amigo, né? O amor por uma pessoa que se põe na posição de inimigo, ele não vai ser o mesmo tipo de amor. Não vai ser esse amor terno, não vai ser esse amor que inspire confiança na gente. Por isso, a gente precisa ter, segundo, né, essa passagem do Evangelho, esse amor ágape por todas as criaturas. E foi esse amor que Jesus veio trazer para a gente quando ele esteve aqui na Terra. Foi esse amor ágape, esse amor que dá sem esperar receber, esse amor que doa sem esperar nada em troca. Então, você sabe que um inimigo, por exemplo, ele não vai ter uma retribuição para te dar, não tem problema. O importante é a gente fazer a nossa parte, a gente estar preparado para fazer a nossa parte, a gente estar preparado para doar esse amor na hora que você recebe o desamor, na hora que a gente recebe o desamor, né? Então, lá no Evangelho ele fala, a gente não vai ter o mesmo amor por um inimigo, porque a gente sabe que esse inimigo, a probabilidade dele trair a gente é muito grande, né? A gente precisa, não ser bobo, né? A gente não pode ser bobo na vida. A gente tem que ser esperto na vida. Mas ser esperto não significa dar golpe nos outros. Ser esperto não significa retribuir com a mesma moeda. Ser esperto significa ter o amor além do amor, né? Aquele amor que Jesus veio trazer para a gente, de compreensão com o momento daquela pessoa que não está bem. Porque se ela estivesse bem, ela não estava dando uma energia tão negativa, não estava dando elementos negativos para outra. Quando a pessoa está bem, ela se coloca numa posição em que ela consegue dar amor. Se ela não está dando isso, é porque ela está com algum problema, né? E a gente não precisa julgar o problema que ela está, não precisa julgar a pessoa, só compreender esse momento dela, compreender que naquele momento ela está com aquele problema e que, de repente, amanhã ela vai estar muito melhor. Isso não significa que a gente é mais ou menos evoluído do que o outro. Significa que a gente está se buscando trabalhar, né? A gente busca trabalhar o tempo inteiro as nossas próprias atitudes, as nossas próprias inclinações. E se a gente está buscando esse caminho do trabalho, a gente entende também que a gente não tem que julgar nem ao outro, nem a nós mesmos. A gente precisa compreender os processos para que a gente possa, então, modificar esses processos através da compreensão e da tomada de consciência. Eu sempre gosto de falar de alguns passos que a gente pode dar, né? O primeiro é observar, o segundo é compreender, para poder, então, ter essa mudada, essa transformação de consciência, a gente poder tomar consciência e aí agir, né? Porque se a gente não faz esses passos, a gente vai reagir e não agir. Então, é sempre retribuir o mal com o bem, sempre retribuir uma palavra áspera com um olhar terno ou com um silêncio terno, mas tem que ser terno, né? Não adianta a gente ficar em silêncio e emborrado, tem que ser terno. Mesmo que o outro não compreenda aquilo de você, não tem problema. O importante é o sentimento que você emanou para ele. E esse sentimento vai ter uma energia positiva que vai tocar aquela pessoa em algum momento. Vai tocar em algum momento. Eu acredito que cabe, nessa colocação que a Valéria está fazendo, aquela água da paciência, né, do André Luiz. Né? Então, no momento que você é ofendido, no momento que você é chamado para discussão, para briga, você tomar a água da paciência, né? E deixar aquele momento passar. Porque, como já foi dito, tudo passa. Passa o bom e passa o ruim. Né? E se você faz uso dessa água, tranquilamente que a pessoa vai ficar descolocada, não vai saber como conduzir aquela discussão que estava acontecendo, né? Então, fica aí também essa colocação da água da paciência. É muito linda aquela passagem do Nosso Lar, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a gente não tem de pensar em vingança, né? Quando alguém faz alguma coisa para você, mesmo que essa coisa seja muito grave, a mesma coisa daquela que chegou falando mal com você, né? Não importa a gravidade da questão. É isso que o Evangelho fala para a gente, né? A gente está aqui só trazendo a mensagem lá do capítulo 12.
ele chama até de inimigo. Eu gosto, né? Assim, eu acho uma palavra forte. Muitas vezes a pessoa nem é nossa inimiga efetivamente, vai depender muito do olhar que a gente tem para ela. Mas não cultivar ódio, rancor, desejo de vingança por essa pessoa que fez o mal para gente. Por quê? Esse ódio, rancor, esse desejo de vingança, eles são sentimentos tóxicos e eles vão intoxicar o nosso perispírito e depois o nosso corpo físico. Quem vai se prejudicar com esse ódio, com esse rancor, com esse desejo de vingança, somos nós, acima de tudo. E isso pode virar uma coisa que pode passar de uma vida para outra e pode aí se transformar numa obsessão. E se transformar numa obsessão é uma coisa que é difícil demais para um lado e para o outro. Não é difícil para um lado só, né? Porque, vamos dizer, eu tenho um ódio enorme por uma pessoa que me fez um mal que era, assim, absolutamente... não tinha desculpa para aquele mal. Aí eu desencarno. Aqui o que vai acontecer? Eu vou começar a obsediar essa pessoa que me fez o mal, eu vou começar a importunar essa pessoa, vou começar a falar coisas para ela, né? Vou começar a fazer um monte de coisa. Isso vai perturbar a vida dela? Vai. Mas quem sabe essa pessoa, nessa mesma existência, ela não encontrou um caminho dentro de uma religião, dentro de uma filosofia, dentro do espiritismo, quem sabe, e ela conseguiu enxergar, fazer todos os passinhos, observou, compreendeu, tomou consciência de tudo aquilo e começou a agir de modo diferente na vida dela, transformou a vida dela, fez igual Paulo de Tarso, né? Ele um homem novo que surgiu dentro de uma mesma existência. Isso é possível. Se isso aconteceu, essa pessoa que fez o mal para aquela que desencarnou está buscando o caminho do bem, está indo em direção a esse caminho do bem. E a outra que desencarnou com ódio continua estagnado naquele momento em que ela foi prejudicada. Continua estagnado lá, né? Aí essa outra pessoa que enveredou pelo caminho do bem, de repente ela vai, desencarna, vai para lá, para a colônia, estuda um pouquinho e reencarna com alguma coisa mais positiva ainda. E o outro está lá, ó, né, desencarnado, voltando a obsediar essa pessoa. A pessoa já deu vários passos e está se distanciando cada vez mais daquela obsessão. Aquela obsessão já não está mais nem chegando nela. E o outro está tentando obsediar de qualquer maneira, de qualquer maneira. Então, assim, esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança, ele faz mal para quem o tem. A pessoa a qual a gente direciona esse desejo de ódio, de rancor, de vingança, claro que ela vai sentir essa energia. Mas se ela estiver em constante oração, se ela estiver em constante preparo para poder evoluir na vida dela, se ela buscar esse caminho da evolução, isso vai ficando cada vez mais longe. Porque nós nos conectamos com espíritos que têm o mesmo campo vibracional que o nosso. Então, se a gente está vibrando no amor, a gente não encontra com espíritos que estão vibrando ainda aqui na maldade. A gente está vibrando aqui em cima. Então, eles não conseguem alcançar a gente. Aí, na hora que a gente fica um pouco nervoso, na hora que a gente se desequilibra, a gente desce, aí ele consegue atingir. Mas se a gente entra em oração de novo, a gente sobe de novo e ele fica lá, tentando e não consegue, né? Então, é isso que é necessário, a gente buscar a nossa evolução, né? Nunca cultivar ódio, rancor, raiva, nem sentimento de vingança por ninguém, porque isso é muito tóxico para nós mesmos e isso faz a gente estagnar na nossa linha evolutiva. Sem contar que, na verdade, o obsessor se acha, né, um poderoso, né, de observar o ser que está em debilidade, porque baixou o padrão de vibração por algum motivo, por uma dor moral, física, como seja, né? E, na verdade, ele não é nada disso. Na verdade, ele é um escravo, porque ele fica preso nessas teias da obsessão e ele acaba sendo escravo da situação. Do próprio ódio, do próprio rancor que ele cultivou. Ao invés uma escolha que ele fez. A evolução, ele está preso ali, se mantém preso ali. O tempo não existe, obviamente, mas assim, ele poderia estar desenvolvendo várias outras atividades em vários outros campos, crescendo, evoluindo, e está preso àquela situação, permanentemente ali preso, né? Sem evoluir,
continuando a colocar aquele sentimento tóxico dentro dele, porque não importa se está encarnado ou desencarnado, os sentimentos, eles vão acompanhar a gente. O que a gente é vai ser sempre o que a gente é. A gente pode evoluir ou a gente pode estagnar. Isso é uma escolha que a gente vai fazer. Tudo na nossa vida, cada passo que a gente dá é uma escolha que a gente faz, né? Nesse capítulo, ele ainda fala que nós devemos agradecer a essas pessoas, né, que se põem como nossos inimigos, a esses obsessores, porque eles estão testando a nossa paciência, eles estão testando a nossa tolerância, eles estão testando a nossa compaixão. Então, assim, se a gente não tiver essas pessoas para testar, né, a gente nesse momento, a gente não vai saber o nosso limite de amor, né? E quanto mais alto o nosso limite de amor, mais alto o nosso limite de tolerância, de paciência, de compaixão. Quanto mais baixo o nosso nível de amor, mais baixo também o nosso limite de todas essas outras coisas. Então, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente está embebido desse amor que o Cristo veio trazer para a gente, que é esse amor ágape, que não escolhe a quem amar, que ama simplesmente sem escolha, né, de amar esse ou aquele, mas simplesmente ama, porque o amor é um sentimento que está aí para ser utilizado para todas as criaturas, para os seres humanos, para os animais, para os vegetais. A gente precisa respeitar tudo que está ao nosso redor e que tem vida, né? Então a gente precisa respeitar essas coisas, a gente precisa respeitar aquilo que é do outro, a gente precisa respeitar o que é nosso. Respeito é a base de tudo. E a partir do respeito, a gente vai construindo o amor para que todas essas coisas que estão ao nosso redor possam receber essa energia positiva, porque o amor é uma energia, a energia que segura, que rege, que move o mundo. Então, é nessa energia que a gente precisa estar firme, né? Outra coisa também que eles elucidam aí nesse capítulo é que a maldade, ela não é ela não é. A maldade está. Então, quando a gente considera um espírito mau, uma pessoa má, aquela pessoa não é má, aquele espírito não é mau, né? Esse espírito obsessor, ele não é um espírito que é mau por si só, ele não é, ele está. Porque a gente é fadado ao bem, né? Jesus falou, nós somos fadados à perfeição, a gente é fadado ao amor. E se a gente está mal, é porque a gente ainda não conhece o bem. Certo? Então, essa trajetória de conhecimento do bem, nós já passamos por isso em algum momento da nossa existência, né? Lá atrás, quem sabe que se lá na época de Cristo, por exemplo, nós estávamos lá pedindo para crucificar o Cristo. Pode acontecer, pode ter acontecido isso, né? Se em algum momento da nossa história nós já assassinamos alguém, isso pode ter acontecido. Então, nós estávamos no mal. E hoje nós começamos a compreender o bem. É muito importante a gente entender que a gente começou a compreender o bem, que a gente ainda não compreende ele completamente, mas é só enveredando por esse caminho do bem, por esse caminho do amor, de fazer o bem sempre, né? Sem restrições, sem pensar, será que eu devo fazer o bem? Não, o bem tem que ser algo que emana da gente. É isso que o capítulo vem dizer para a gente, né? Então, aquele serzinho, aquela pessoa, ele está no mal, ele não é mal. Então, eu acho que fazer essa distinção ela é muito importante para a gente poder aprender a ter compaixão pelo outro, né? Se ele está mal naquele momento, pode ser por um dia que ele teve ruim ou por uma escolha que ele fez de estar no mal, né? Esse espírito, por exemplo, que a gente citou, que desencarnou com ódio, com rancor, com desejo de vingança, ele ainda não acordou para o bem e entendeu que o perdão, ele é a cura de tudo aquilo que ele está sentindo. Mas no momento que ele entender, isso vai passar. Como Paulinho falou, tudo passa, né? Se a gente lembrar do André Luiz, né, no momento que ele estava lá no umbral, sofrendo, né, se lastimando, não entendendo por que todo mundo estava chamando, o estava chamando de suicida, falando que não, que ele não era suicida. No momento em que ele parou com todo orgulho, parou com todo rancor, parou com todo ódio, falou, me ajuda, por favor, me ajuda. Ele teve humildade de pedir ajuda, a compaixão chegou. Né? E ele teve uma evolução fantástica a partir de então, né? A evolução dele foi muito rápida e a nossa evolução pode ser tão rápida quanto
A gente só precisa dar primeiro passo. O importante é a gente dar esse primeiro passo em direção a esse amor, em direção a essa compaixão, em direção aos sentimentos do bem. Né? É isso que o capítulo vem falando para a gente. Então, ninguém é mal. As pessoas estão mais, mas elas, quando conhecerem o bem, o mal vai ficar para trás, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, não só nos seres encarnados, como nos seres desencarnados, né? Existe em torno da Terra várias colônias e existe também um umbral. Então a gente tem essa que não é um equilíbrio, né? O mal ainda é algo que sobressai no nosso planeta, mas nós estamos entrando num processo, né, em que a gente o planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Então, nesse momento, a gente precisa estar bem atento para as nossas atitudes, estar bem atento para realmente conseguir retribuir todo o mal que for trazido para a gente com o bem, sem ódio, sem vingança, né? Sem esses sentimentos que vão deixar a gente com uma coisa tóxica dentro do nosso organismo, tanto perispiritual quanto físico. É importante a gente ter essa clarividência para poder enxergar as coisas de um outro prisma. Eu gosto muito de falar que a gente pode mudar o ângulo de visão, né? Então, se a gente está olhando sempre por um ângulo, muda um pouquinho, muda para o ângulo de cá. Então, eu estou vendo pelo meu ângulo. Agora eu vou ver um pouquinho pelo ângulo do Paulinho. Agora eu vou ver um pouquinho pelo ângulo do fulano, pelo do Bertano. De repente, o meu ângulo está totalmente equivocado e o dele está muito mais certo. Então, a gente pode fazer isso, né? Esse exercício de mudar o ângulo de visão. Ou então tirar aqueles óculos velhinhos que já estão totalmente embaçados e colocar um óculos novo para a gente poder ver a vida de uma maneira diferente. E isso a gente só consegue através do exercício diário, né? É a gente se autopoliciando o tempo inteirinho, estando em oração permanente, para que a gente possa estar sempre com a nossa energia bem, num padrão bem alto, né? Para que aqui aquelas coisinhas do mal não alcancem a gente. Aquelas coisinhas aqueles espíritozinhos que ainda não entenderam que o bem é muito mais benéfico do que estar no mal. O importante que eu vejo em tudo isso aí é que nós fomos criados por um mesmo pai, né? O pai nos criou simples e ignorantes e nos deu as mesmas oportunidades para crescer, né? Depende exclusivamente da gente querer tomar esse crescimento como meta e partir em direção a isso e não ficar perdendo tempo com pequenas coisas, né? Eu acredito que o Cristo deva ter saído da mão do Pai e tomou o caminho reto e chegou ao nível que ele chegou e ainda vai chegar a níveis muito maiores, porque a evolução é um processo constante, né? Nós somos fadados a evoluir eternamente, somos seres mutantes, então essa mutação ela tem que ser feita diária. Ele mesmo citou o fato da gente matar o homem velho que existe na gente, né? Então, hoje eu fui melhor que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Isso se eu quiser, né? Eu posso não querer, eu posso não aceitar essa proposta. Mas é interessante que nós temos livre-arbítrio e podemos fazer a eleição disso, né? Ou eu mudo, porque em definitiva, se eu mudar por conta própria, eu vou estar crescendo. E se eu mudar por efeito do crescimento de alguma outra pessoa que eu admiro, eu também vou estar crescendo, né? E a questão é crescer o mais rápido que a gente possa para ser feliz, porque nós estamos aqui, nós fomos criados para ser felizes, né? O Cristo falou isso, nós estamos fadados à felicidade, fadados à perfeição, né? Então, assim, tudo aquilo que leva a gente para uma situação em que a gente se sente infeliz, não é o nosso estado normal. Então, se a gente se sente infeliz por algum motivo, a gente precisa modificar isso dentro da gente para a gente ser feliz. Ser feliz é o que o Cristo pediu para a gente, né? Vamos, então, obedecer, porque a gente está aqui para isso.
E sendo feliz, a gente fica leve, né? Muito leve, para poder lidar com as pessoas e com o mundo e para fazer esse amor ágape crescer cada vez mais dentro da gente. Outra parte desse capítulo fala sobre dar a outra face, né? Então, assim, lá eles falam assim que o egoísta, muitas vezes, ele não entende essa questão de dar a outra face. Ele pensa que ele tem que pagar aquilo com a mesma moeda, porque isso é ser forte. Ser forte não é isso, segundo o Evangelho. Ser forte é você ter o equilíbrio necessário para lidar com as situações, por mais adversas que elas sejam, sem ferir o outro, sem lançar mão de nenhum tipo de violência, né? Nem moral, nem física, nem psicológica, né? Por isso dar a outra face. Então, como no início da nossa conversa, quando a gente falou, né? Chega uma pessoa muito nervosa, falando com você, te agredindo. Se você retruca na mesma moeda, você está sendo igual a ele e você entrou naquela mesma energia. Mas, ao contrário, se você somente fica em silêncio e com um olhar de compaixão, você já está mudando a história, você já está dando outra face, né? Não precisa ser exatamente me bate do outro lado aqui, porque isso muitas vezes é agressivo, né? A gente precisa simplesmente ter esse olhar de compaixão, ter essa compreensão do momento do outro, e isso já é estar dando a outra face. Isso já está conseguindo se manter em equilíbrio e harmonia para lidar com as situações da vida. Como a gente falou no início, nada disso é fácil. Nada disso é assim, de uma hora para outra. Nada disso a gente consegue tão rápido. Mas o Cristo deixou essa mensagem para a gente já tem 2000 anos. E a gente ainda está com dificuldade de chegar lá, né? Então, assim, a gente pode escolher exercitar isso a cada dia da nossa vida para que isso aconteça mais rapidamente. Assim como Paulo de Tarso, né? Que saiu da casca do homem velho e criou um homem novo. Assim como André Luiz, que ficou lá relutante, mas a partir do momento que ele pediu, me ajuda, e ele recebeu essa ajuda, ele começou a compreender os processos reais, né? O processo real não é a vingança. O processo real não é pagar com a mesma moeda, né? O processo real é ter benevolência, ter compaixão pelo outro, né? Compaixão não é ter pena. Pena não. A gente não tem que ter pena de ninguém, porque cada um faz as escolhas que quis para a sua própria vida. A gente precisa ter compaixão pela escolha que ela fez. Compaixão gera oração, né? E aí a gente entra em oração pelo outro. Essa oração, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. E esse a gente pode, de novo, voltar lá no nosso lar para comprovar, né? O André Luiz desprezou aquela paciente lá que ele atendia, o marido, por favor, até porque a secretária meio que dava aquela forçada de barra. E quando ele foi olhar lá, quem fez oração por ele foi ela, né? E aí ele entendeu e teve compaixão e se arrependeu de tudo aquilo que ele fez e mudou a atitude. Importante é essa mudada de atitude, essa mudança de atitude, essa retomada na vida da gente. Não é o que a gente já fez. O que importa é a gente reconhecer que não estava bacana e modificar aquilo para que aquilo se torne uma coisa diferente na sua vida daqui para frente. Por isso, a autoanálise, né, a diária, ela é super importante, né? O que eu fiz? O que não foi legal? O teu coração te fala na hora. A gente não precisa nem, né, ficar estudando muito, porque o coração já falou, né? Já veio lá o seu mentor e já falou para você, olha, isso aí não foi legal não, né? E você já sabe. Então, você já precisa mudar essa atitude. A partir daquele momento, dá aquele negocinho no coração, falando, nossa, não devia ter feito assim. Volta atrás, né? Voltar atrás é ter equilíbrio para fazer, é ser forte, né? Só volta atrás quem é forte. E o interessante que eu gostaria de comentar aí, a gente quando recebe uma boa nova, né? Acreditamos que todas as religiões da face da Terra é uma boa nova, porque traz comportamentos diferentes da agressividade, da época das cavernas. Então, toda religião traz uma boa nova. Mas a gente tem um péssimo defeito de quando recebe uma boa nova, a gente quer modificar todo mundo. A gente se acha no direito de ser melhor do que as pessoas, porque eu tenho a boa nova para oferecer. Então, se eu tenho essa boa nova, eu sou melhor do que aquele que eu vou tentar convencer de seguir a boa nova.
Na realidade, não é nada disso. A boa nova é para a gente. A gente é que tem que se modificar. Então, a gente se modificando através dessa boa nova, através desse evangelho do Cristo, a gente se modificando, automaticamente a gente modifica o nosso entorno, porque as pessoas não vão nos reconhecer mais como a gente era, vai perceber que as coisas que nos tiravam do sério já não tira mais, as coisas que faziam efeitos negativos, que nos trazia ira, comportamentos agressivos, já não vão fazer isso mais. Então, o entorno vai se modificando, porque as pessoas vão deixando de lado aquelas coisas que elas acreditavam que ia provocar um comportamento negativo nosso, né? Então, eu acredito que essa boa nova que nos trouxe o Cristo, ela está começando a ser implantada agora, com a entrada do terceiro milênio, né? Eu acredito que essa regeneração é bem-vinda. Já era tempo de começarmos a trabalhar interiormente, buscando nos regenerarmos, né? Para, com isso, regenerar o mundo, porque à medida que a gente vai se modificando, o entorno se modifica. Então, quando fala que você é uma peça fundamental, uma peça importante na mudança do mundo, a gente dá risada, quem sou eu? Mas se você se modifica, seguramente o teu entorno, não digo que todas as pessoas, mas algumas pessoas vão se modificar. E se modifica, vai modificar o entorno delas também. E é uma progressão aritmética infinita, porque, de repente, você conseguiu modificar 200, 400, 600, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas se a gente modificar uma... Já é o começo. Já é um começo, né? E essa tomada de decisão, de modificação, realmente a tomada de decisão. E a humildade de entender que a gente tem que aprender primeiro. Por isso, amar é o próximo como a ti mesmo. A gente precisa entender isso para a gente poder, então, fazer com que, às vezes, as pessoas, através do nosso exemplo, através daquilo que a gente vai modificar no nosso dia a dia, se inspire e se modifique também, né? E busque essa modificação. Então... E aquele que está imbuído do Criador, né? Sempre vê uma coisa boa nas coisas ruins, né? Tem aquela passagem do Cristo, que eles estavam descendo para Cafarnaum, acho, e encontraram um cachorro morto, e um falou, que podre, fétido, né? Mal cheiroso, e o Cristo chamou a atenção para os dentes de marfim, né? Brilhando. Então, saber que essas coisas nos chamam para melhor, né? O pior nos chama para o melhor. Então, gente, para finalizar, a gente tem aí, né, nessa parte do Evangelho, pagai o mal com o bem. A gente perceber que, na verdade, os inimigos, eles não são maus e nem são inimigos, né? Eles são pessoas que ainda não estão conscientes do bem. Eles estão vivendo no mal, mas podem se transformar e modificar tudo e depois viver no bem, né? É isso que a gente espera. Dai a outra face, né? E a vingança, ela não leva ninguém a lugar nenhum, né? Jesus falou, perdoai 70 vezes 7. Então, quem se vinga não está seguindo aquilo que o Cristo pediu, perdoai 70 vezes 7. O ódio também, ele é o contrário do amai-vos uns aos outros, né? E do sede felizes, né? O ódio também é o contrário do amor. Então, quando a gente busca vingança, quando a gente busca o ódio, a gente está indo contra tudo aquilo que o Cristo pediu da gente. E o duelo não tem nenhum sentido quando a gente tem o amor como a coisa mais importante da nossa vida. Para fechar, eu queria propor que a gente rezasse a oração do Pai Nosso juntos, né? Para que a gente possa ter aí um bom final de semana, uma semana iluminada. Pedir desculpa pela falha do YouTube. Hoje a gente não conseguiu transmitir pelo YouTube, a gente só conseguiu transmitir aqui pelo Facebook, mas vai voltar tudo ao normal na próxima transmissão, tá certo? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso em conjunto?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. Amém. Gratidão a todos que estiveram presentes aqui hoje e a gente espera que a gente tenha passado uma mensagem positiva para todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Obrigado.